Queridos, eu quero começar falando algo bem interessante. Queria fazer uma pergunta para você. Você tem certeza que você é uma nova criatura? Quem tem certeza? Levanta a mão aí. Muita gente, né? Graças a Deus por isso. Quero começar dando um exemplo. Eu não sei se você, que nem eu, no tempo que assistia SBT, lá atrás, morava em Maceió não tinha. Quando a gente vinha para cá passar as férias com minha tia, era a oportunidade de ver aqueles desenhos, porque em Maceió não pegava. E enquanto nós estávamos assistindo aqui, não lembro se você sabe o Chaves, eu achei muito engraçado, porque só depois de adulto, foi que eu vim descobrir que o Chaves e o Chapolin eram a mesma pessoa. Eu não sei se você, eu não sabia. Você já sabia disso? Eu não sabia, só vim descobrir depois. E é muito interessante essas coisas, porque às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós somos uma pessoa em uma situação, e em outro lugar nós somos outra, sim ou não? Que nem o Chaves e o Chapolin. Às vezes, se precisar de algo um pouco mais forte ou super-herói, aí aparece lá o Chapolin, né? Mas na maioria das vezes o Chaves é quem predomina ou vice-versa. Por que é que eu quero começar desafiando você a pensar nisso? Quando nós entendemos sobre ser nova criatura, é algo que nós precisamos discernir bem, sobre a luz da Bíblia, o que é que o Senhor espera que aconteça. Não é simplesmente ou apenas a porta de entrada, como muitos acham, que aceita o Senhor, confessa, é uma nova criatura. É assim que a Bíblia fala. Passa a ser uma nova criatura. Mas o que espera-se disso? Como é que nós estamos lidando depois dessa porta de entrada no nosso dia a dia, como Chaves e Chapolin, muitas vezes ainda oscilando, sem discernir bem o que é que tem que fazer, se tem que fazer ou não. E hoje em dia, irmãos, eu confesso para você, tem vídeos que eu estou recebendo no Instagram e coisas que eu costumo rir muito com o irmão Martins. A gente tem um costume meio engraçado, estranho, de ficar mandando meme um para o outro, para ficar rindo. E ele me manda umas coisas, e eu tenho recebido umas coisas que eu confesso para você, não tem como rir, porque eu penso que é meme quando eu vou buscar a fonte. Na verdade é um vídeo real, de uma situação que eu digo para você, não tem como. Hoje eu vi um vídeo de um senhor falando sobre a Bíblia, sobre a palavra, na passagem sobre Caim, Abel, aquela situação ali. Irmãos, eu digo para você que é doloroso escutar um negócio daquele, de ver como a visualização era tamanha e grande, e de ver que tem pessoas que não têm discernimento bíblico a ponto de saber se aquilo é verdade ou não, se aquilo está na Bíblia, se realmente foi daquele jeito. E isso está acontecendo muito rápido, em muitas esferas. Nós estamos sendo desafiados mais do que nunca para realmente ser quem Deus espera que nós precisamos ser. Quando eu falo sobre nova criatura, e isso eu não culpo pessoas, porque tem pessoas que acham que são apenas pelo pontapé inicial, apesar da Bíblia dizer que é, mas espera-se uma conduta, espera-se uma mudança, uma transformação, que precisa ser contínua, e as pessoas precisam ver isso. Queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 7, o verso 21, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Quando você vai abrindo, é bem interessante, porque quando eu pergunto se você é uma nova criatura, você precisa realmente saber se você é com verdade, se você é ou não. E eu fico feliz que todo mundo levantou a mão. Sim, amém. Mas não é só o fato de você saber. As pessoas que estão ao seu redor precisam saber disso também. Isso precisa se tornar claro. Vocês estão comigo? Porque ainda que fosse a mesma pessoa, quando entrava o Chapolin e o Chaves, você percebia que a ideia era que fosse outra pessoa. Sim ou não? Apesar de ser o mesmo personagem. Mas precisa ser notada a mudança. Precisa, ao olhar, você perceber que algo aconteceu. E isso não é para ser claro apenas para você,
mas precisa ficar claro para os outros. Mateus no capítulo 7, o verso 21. A partir do verso 13, por favor. Vamos ler a partir do 14. Perdão, vamos ler a partir do 14. 7. É que eu falei 7 e 21, mas vamos ler a partir do 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Digam comigo, poucos. 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Diga comigo, seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos que ela é poderosa, é eficaz, é soberana, é pão para o faminto, é água para o sedento. Nós cremos, Pai, que o Senhor, como um bom Pai, tem uma mesa posta nessa noite para nós. Nós temos expectativa naquilo que o Senhor fará em nosso meio. Liberamos os teus anjos, Pai, mais uma vez, para atuar em nosso favor, e chamamos para a terra, Pai, o mandato que o Senhor tem estabelecido para essa noite, sobre esse lugar, sobre o teu povo, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, mas nós amamos, Pai, ao nosso Deus como um Pai, e estamos aqui para aprender mais de ti, e inclusive, Pai, ser corrigido como a filhos amados. Nós queremos ser diferentes, nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Você diz amém? Graças a Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala, deixando claro que os frutos eles seriam percebidos, que não há uma forma de manipulação, bom ver esse casal lindo, uma forma de manipulação de frutos bons em árvores más, ou vice-versa, você começa a perceber que Deus, Ele tem uma perspectiva diferente da nossa, sobre aquilo que nós dizemos como nova criatura, porque Ele espera que passe a ser agora uma boa árvore, uma nova criatura, uma nova árvore, com bons frutos, que sejam percebidos, precisa ser percebido, e não há possibilidade disso ser forjado. Ele deixa claro que tem como você perceber o que é falso, também pelo fruto. É muito interessante essa questão de fruto, porque eu não sei se você gosta de roça, de mato, eu sou apaixonado. Se eu pudesse, eu vivia nos matos. Animal, bicho, cavalo, é toda minha paixão. Gosto demais. E às vezes você vê uma árvore. Irmãos, meu irmão, ele tem um sítio e tinha fileiras de pés de laranja. Você pegava uma laranja desse pé, pegava do outro em sequência, no terceiro a laranja parecia a mesma coisa, mas quando você ia chupar não prestava. E o interessante é que o caseiro sabia, e em meio a todas ele dizia assim: não é bom o fruto dessa laranja. E a minha pergunta para ele no tempo foi: e por que não tira? Né? Por que não tira daí? Porque para quem não sabe, está esperando algo e termina provando por uma expectativa, algo que até está aparecendo, mas não é bom. E é assim que a Bíblia vai falar que Deus vai fazer, que a árvore boa, que dá bons frutos, Ele vai podar, Ele vai cortar, para que dê mais frutos. Mas as que não dão, serão cortadas também, mas para ser lançada no fogo.
A expectativa de Deus, queridos, para nós, e eu creio que ampliou-se nesses últimos dias, parece que aumentou. E aumentou muito. Porque quando nós olhamos para um ambiente dito cristão, nós vemos muitas árvores. Toda vez que eu falo essa palavra, deixa eu tomar um gole. Eu lembro da pregação de Joedson. Eu vejo árvores, vejo homens como árvores. E quando você vê aquele pomar, se você não tiver a expectativa de provar todos, você provando uma ou outra, você vai se satisfazer. Mas eu não sei se você que nem eu, quando você prova uma e tem 10, você cria a expectativa que as 10 seja do mesmo jeito da primeira que você provou, sim ou não? Isso é um gatilho, é natural. Ainda que você não tenha observado, mas você vai criar a expectativa de que aquele sabor provado na primeira, quando você provar a segunda, vai ser o mesmo. E olhando dessa expectativa de Deus, a Bíblia fala que Deus nos prova. E a minha pergunta é, se Deus, quando nos prova, qual o sabor que está sendo liberado a partir dos nossos frutos? Porque eu penso que uma árvore que ainda está em desenvolvimento, sem expor seus frutos, ela é poupada, porque tem-se uma expectativa, ela está sob cuidado, mas ela não pode ser julgada até que o fruto seja visto e provado. Mas hoje tem muitas árvores precoces, como na agricultura se fala de enxertadas, apesar de nós sermos enxertos na videira verdadeira, mas tem muita árvore pequena, com um único galho, que já pode ter a possibilidade de dar um fruto. Você já viu isso? Eu tive a oportunidade de comprar um pé de jambo e um de laranja enxertado. Meu pé de jambo era desse tamanho, e eu comi 10 jambos branco, que aqui é muito raro. Eu nunca vi em Aracaju, mas em Recife e Maceió nós temos muito, mas em Aracaju não tem. Eu sou apaixonado por jambo, é difícil, e o branco principalmente. Mas ele era desse tamanho, e eu comi jambo, mas eu esperei ele me dar jambo de novo, e ele demorou, e terminou morrendo. E eu fiquei frustrado. Eu disse assim, como assim? Como é que eu criei tanta expectativa? Ele chega para mim mostrando que é bom, eu investi naquilo, e eu estou ali cuidando dele, cuidando daquela situação dele, ele não vem. Aí eu fui procurar o rapaz que me vendeu. Não, porque a forma de cuidado tem que ser diferente, porque ele foi manipulado. Diga comigo, manipulado. Irmãos, é muito perigoso, porque a manipulação pode acelerar um processo que Deus não tem interesse de que ele seja acelerado. Eu fui, em um determinado momento da minha caminhada, manipulado pelo potencial que Deus tinha me entregue, mas eu fui forçado a dar frutos rápido demais. E você dá fruto rápido demais, sem estrutura para sustentar, que nem um pezinho de laranja. Era engraçado, irmão, porque só tinha um galho, e ele colocou uma laranja desse tamanho, e a laranja caiu, e ele ficou envergado lá. E da mesma forma, eu tirei a laranja, até boa, mas não me deu mais. Deus não tem interesse que a minha vida e a sua vida seja assim, de que você seja manipulado precocemente, para que apenas você dê o fruto uma única vez, e depois seja desprezado, lançado para morrer. Não é esse o objetivo do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga, não é esse o objetivo do Senhor. Irmão, se tem uma coisa que Deus não tem interesse, é que você deixe de dar frutos. Ainda que você dê fruto na sua estação, mas que você tenha expectativa que na estação certa pessoas vão se alimentar da sua vida, pessoas vão ser preservadas pela copa das suas árvores, pela envergadura que você vai ter, a ponto de cuidado. Pessoas vão ser atraídas pela sua beleza, a beleza da santidade do Senhor em você. Então não é apenas o fruto, como hoje parece que está sendo forçado a todo mundo fazer alguma coisa, e tem que fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, o quê? O que seria? E a única coisa que eu posso te garantir é que seja
percebido, não só por você, mas pelos outros, que você é uma nova criatura. Se nós entendermos que o que Deus espera de nós, queridos, é isso, vai ficar mais fácil e mais leve, porque nós chegamos e nos apaixonamos, foi porque eu estava apaixonado pelo Senhor, pelo que Ele fez por mim. Eu andava à margem, então quando Jesus entrou em minha vida e fez um milagre, inclusive aquilo que muitos diziam que não tinha como ser feito, e Ele mudou em mim, irmãos, eu não conseguia esconder aquela alegria e aquela paixão que eu sentia, porque afinal de contas eu tinha um decreto de morte, e Ele me deu vida, e isso era real para mim, e deveria continuar sendo todos os dias, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas por que nós deixamos, de certa forma, de lado esta alegria e essa expectativa? E vez por outras, parece que voltamos a dar frutos que não deveríamos dar mais. E aqui é que eu gostaria que você pensasse comigo. Se a Bíblia está falando o tempo todinho que Jesus é a videira verdadeira e nós como ramos fomos enxertados nele e por isso passamos a dar novos frutos, como nós estamos dando fruto de quando estávamos plantados em outras áreas ou em outro terreno? Chega a ser assustador, sim ou não? Porque eu quero te desafiar, querido. Para quem é vacina, vacina. Para quem é remédio, remédio. Mas irmãos, hoje eu tenho percebido que muitas coisas que eu ouvi de pastores nos treinando nos bastidores para aprender a lidar com a área que nós atuamos, que estamos vendo a sua pastora mergulhar nessa área de aconselhamento, de entender que libertação não é mística, de entender muitas coisas que nos foram ensinadas equivocado. Eu ouvia coisas nos bastidores e eu achava muito engraçado aquilo, porque eu achava que não poderia acontecer daquele jeito, Bia. Mas de pessoas há 10, 15 anos na igreja e nunca terem se tornado verdadeiramente novas criaturas, de pessoas nunca verdadeiramente terem convertido na expectativa de Deus, a ponto de darem frutos, e esses frutos serem percebidos. Vocês estão comigo? A maioria eram manipuladas a dar uma aparência, e quando se provava dos frutos, você já talvez não tivesse oportunidade de provar de novo, porque vez por outra vinha uma frustração, vinha uma expectativa errada. É quando você levanta uma pessoa rápido demais para uma posição que requer um pouco mais de raiz, estrutura para poder aguentar a posição, e ela não tem ainda. Aí você vê aquela pessoa, vai, deu fruta, quando você procura, não está mais lá, porque ela não conseguiu ficar, morreu, caiu, sumiu. Vocês já viram isso acontecer? Me ajude, gente, a pregar. Vocês estão vendo isso acontecer hoje em dia? Agora minha pergunta: você, qual tem sido a expectativa das pessoas sobre a sua vida? Quando o texto de Mateus fala essas coisas, queridos, é muito interessante, porque eu vou tentar ler, se der tempo, mais 4 textos, que você vai perceber que tem uma trajetória a ser percorrida, como nova criatura, na igreja, no início da igreja, e isso não tem nada a ver com melhor ou pior, e sim com uma caminhada. São 4 tipos de pessoas que nós vamos ver dentro da igreja. São os crentes fracos, fortes, doentes. Vocês já viram isso na Bíblia? Eu vou abrir já esse texto. Fugiu a cabeça o quarto. Mas por que eu quero te dizer isso? Porque quando você entra numa academia e você está fraco, você tem carnais
carnais, fraco, forte e morto. Quando você entra na academia fraco, você tem uma expectativa, sim ou não? Sim ou não, gente? Você está indo para lá com um objetivo: eu quero ficar um pouco mais forte, eu quero melhorar um pouco mais. Pelo menos deveria ser isso. Hoje o mundo tenta nos forçar a outro padrão, mas o objetivo é que a gente tenha uma estrutura forte, a ponto de que quando você vê uma pessoa que está forte, ela se torna perceptível no meio de todo mundo, sim ou não? Da mesma forma, o contrário. Na igreja é assim: tem os meninos, tem os fracos, tem os fortes e tem os carnais. Isso me preocupa, mas está na Bíblia. E para complicar um pouco mais, a Bíblia ainda fala, Mateus, que tem dentro da igreja o joio. Vocês estão aqui? E Jesus fala que sobre o joio não pode se arrancar, ele tem que crescer dentro da igreja. Vocês estão aqui? Dentro dessa salada toda, quem nós somos? Quem é você? Você está em um processo ainda de menino, que vai chegar um momento que, como Paulo, quando ele vai dizer nas cartas dele, dizendo: quando eu era menino, eu agia como um menino. E espera-se isso mesmo, porque um menino agindo como homem, além de ser feio, ele está sendo defraudado da sua infância. Hoje o que nós temos são crianças sendo roubadas da sua infância, adolescentes sendo perturbados pela mídia, pela sociedade, a serem outras coisas, e muito longe do que Deus criou para que fosse. E nós precisamos despertar não só sobre a sociedade, mas sobre a igreja, queridos. Porque aquele que é menino precisa de uma atenção. O que é forte precisa suportar o fraco, a Bíblia fala isso. Os carnais precisam ser corrigidos para transformarem-se. Porque o que seria um crente carnal? Alguém que foi convertido, entrou na igreja e costumeiramente ainda vai vir com alguns costumes de uma antiga conduta de vida, mas que cedo ou tarde o Senhor vai ensinar, e o comportamento da igreja, o corpo da igreja, coloca tudo para funcionar. Sim ou não? Por que nós não conseguimos mais fazer isso funcionar? Porque todo mundo prefere ser manipulado, todo mundo prefere ser percebido, todo mundo corre o risco de querer dar um fruto, mas não permanecer frutificando, porque acham que aqueles que não dão fruto não são importantes, acham que aqueles que não são notados, Gilvan, não são importantes. E a expectativa do Senhor, quando eu digo que está muito alta, é porque, irmãos, é muito triste você falar sobre uma pessoa, conversar com alguém, e você dizer: mas ele é crente. A pessoa: fulano é crente. Você já ouviu isso? Irmão, é muito triste, porque na verdade você está apresentando para a pessoa o Chapolin, mas ele é o Chaves lá fora. Aí você fica naquela luta: nós estamos falando da mesma pessoa? Se é ou se não é, rapaz, não tem como. Não tem como. E isso, se não for percebido e corrigido, irmãos, nós vamos estar nos reunindo e tendo daqui a pouco tempo muito mais motivo de tristeza do que de alegria, de dizer: poxa, mas fulano, cicrano, beltrano, como está aumentando a lista aí. Está aumentando a lista. O culto está sendo gravado, né? Não transmitido, não é isso? Irmãos, está tendo um levante tão grande contra a igreja. E isso não são apenas estratégias sobre sexualidade. Não, irmãos. São pessoas transvestidas, como a Bíblia fala, como ovelhas, mas na verdade são lobos.
que chegaram em posições de autoridade, que deram resultados em algumas áreas específicas, que agora estão levantando bandeiras que são cristãos, e pessoas estão sendo arrebanhadas aos montes, achando que estão seguindo o caminho correto. E o pior, que a igreja, ou melhor, pessoas que têm frutos e que podem deixar-se ser provadas, não são pessoas de oba-oba, estão tentando resistir a essa porta, e o contrário está acontecendo. A igreja, ou melhor, essas vozes proféticas de respeito, de respaldo, estão sendo afrontadas, porque confundiram o que é igreja. Tem um cidadão que levantou-se dando um nome para uma posição na política, e ele está dizendo que é crente, e ele está fazendo uma história de um QG. Eu vou deixar claro isso aqui para vocês, queridos, para que vocês abram os olhos, porque nós estamos nos últimos dias, porque a palavra fala que quando isso começasse a acontecer, falsos profetas, pessoas falando em nome do Senhor, e ele levantou o QG do reino. Irmãos, eu fiquei assustado quando eu fui pesquisar um pouquinho, como esse negócio está rápido, e pessoas dizendo, fulano aceitou Jesus lá, e é de Deus, e está sendo uma bênção, vamos levantar mais. Aí eu te pergunto, como discernir se essas coisas são ou não do Senhor? A Bíblia deixou claro em Mateus, diga comigo, pelos frutos. Agora o interessante é que quando você tem uma expectativa de um fruto, como eu falei, a laranja que estava no pé de cá era a mesma semelhança da laranja que estava no outro pé. Só tem uma forma, é você provar o fruto. E quando você prova o fruto, e você sabe que ele não é bom, é amargo, você entende que a raiz, desde a raiz, ele não serve. Não é aquele fruto, não é aquela laranja. Não adianta querer provar outra da mesma árvore. Vocês estão comigo? Irmãos, se nós como novas criaturas não deixarmos claro o que é ser crente, vai ficar difícil. Vai ficar difícil para aqueles que estão perdidos, procurando ajuda. Por isso que esses dias eu até postei, falando que se o cristão não for um farol, que brilha, mas não para ser notado, e sim para ser percebido a ponto de ser encontro de salvação. As pessoas estão pegando, Joel, o brilho de Deus para se tornarem estrelas. Mas o interessante é que o farol citado, ele só tem uma única utilidade: fazer com que aqueles que estão em alto mar não se percam no naufrágio. Eles encontram a terra segura. E nesse vendaval que está acontecendo aí fora, irmão, tem muita luz brilhando, tem muita coisa acendendo, mas se o fruto não for percebido, muita gente vai se frustrar. E o pior, talvez passe até a gostar de um fruto, porque você só sabe que um fruto é ruim se você já provou um bom. Porque apenas ele pode ter um gosto ruim, sim ou não? Eu vou falar uma coisa, eu costumo comer de tudo, gosto de tudo. Tem algumas coisas, e eu acho que só talvez duas que eu posso dizer que eu não gosto. Um é fígado, não tem jeito, cozido ou assado, não desce, não sei porquê. E outra é maxixe, não sei se eu não gosto da aparência dele, do sabor, não sei, não gosto daquele negócio. Mas cada coisa tem a sua particularidade, e tem gente que gosta, sim ou não? Eu gosto de kiwi, tem gente que acha azedo demais, não gosta, eu gosto.
Mas isso não tem a ver com que uma pessoa que gosta de fruta doce provou o kiwi, dizer que todos os kiwis são amaldiçoados porque não prestam. Não, ele tem uma particularidade. Vocês estão comigo? Eu não estou falando de um evangelho onde tudo é saboroso. Não, irmão. Primeiro, porque nós precisamos entender que, como vão ceiar hoje, o evangelho é cruz. E por ele ser cruz, ele produz um fruto. E a expectativa do Senhor é que ele seja muito rápido, percebido. Mas se essa conversão ela não acontecer a ponto de meu ciclo de amizade, o meu trabalho, a minha família perceber, vocês concordam que ela pode, na verdade, não ter acontecido? Me ajudem. Porque a Bíblia está falando que não tem como uma árvore má dar bom fruto e uma boa dar fruto ruim. Como é que você espera que uma árvore hoje está dando um bom fruto e logo mais tarde ela está dando outro? Isso pode acontecer? Então entende-se que a motivação espiritual é que haja uma transformação contínua e permanente, não oscilante. Pelo menos não deveria. Por que que em Atos, quando nós vamos perceber, as conversões eram estratosféricas? Pum. De pessoas que eram de um jeito, mas ao encontrar-se com Cristo, mudavam completamente. Aí eu te pergunto, ainda existe esse tipo de conversão hoje? Sim ou não? Sim, irmão, nada mudou. E onde estão? Onde está essa percepção das pessoas baterem um olho e dizerem: primeiro, para ser verdadeira, não tem como ser manipulada, ela só acontece pelo Espírito Santo de Deus, porque mudou desde a raiz. Não tem como manipular. Por isso que a palavra diz: aguarda um pouco, não seja precipitado, prove o fruto. Mas hoje todo mundo que diz: sou crente, sou cristão, chega para cá, abraça, oh glória a Deus. Irmãos, é por isso que nós estamos em uma salada de fruta, e ninguém mais sabe quem é quem. Ninguém mais sabe quem é quem. De tantas doutrinas, de crentes fracos, que deveriam estar esperando o tempo de fortalecer-se, mas chegaram em posições, porque tinham outras envergaduras, e estão gerando outros crentes como ele. Porque a Bíblia fala que só há possibilidade de você gerar conforme a sua própria espécie, irmão. Não estranhe isso. Você vai gerar pessoas com a mesma pegada, fala assim que nem o bom baiano, com a mesma expectativa de fé, com a mesma veia ministerial. Não precisam ser iguais, mas vão ter a mesma atuação. Entende-se assim. Mas como nós vamos identificar isso, Jantes? Diga comigo: provando. Nós precisamos provar. E para pôr a prova, irmão, a igreja precisa ser igreja. Quando Ananias e Safira chegam no templo, diante de pessoas que estavam dando bons frutos, eles tentam manipular, sim ou não, um fruto? Sim. Ele chega diante dos apóstolos e fazem aquela oferta tão famosa e conhecida: nós vendemos o nosso terreno e aqui está o dinheiro dele todo. Ele se perdeu aqui em dizer uma mentira. Ele não precisava dizer que estava dando todo. Deus não pediu nem que ele vendesse. Vocês estão comigo? Deus não está te pedindo nada. Antes de você pensar em dar alguma coisa a Ele, Ele te amou primeiro como você já era. Quem disse que Ele mudou ou Ele está te cobrando alguma coisa? Mas a partir do momento que você diz:
você, que é uma nova criatura, seja você. Essa é a expectativa, mas não Deus. Não. Aí chega Ananias e Safira e diz: vendi tudo, vendi e aqui está o dinheiro todo. E Pedro diz: aqui está o dinheiro todo? Foi sobre esse valor que você vendeu? Não foi. E por que você está mentindo? A quem? A quem, gente? Ao Espírito Santo de Deus. Porque você mentiu a Ele. Está às portas aqueles que vão te carregar para te enterrar, porque você vai morrer. E ele, pum, no chão. Nós estamos prontos para o tão falado avivamento do Senhor? Me ajude aí, gente, sim ou não? Levanta a mão agora, os crentes. Era essa hora assim, aleluia. Porque é nessa hora que eu estou te falando. É você chegar aqui diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está todo o meu coração, toda a minha vida é tua, eu entrego tudo aos teus altares, minha casa, minha família é do Senhor. Irmãos, Deus não está mandando você fazer nada disso. Entenda isso. Faça o que você tem certeza. Pastor, mas eu posso chamar a existência pela fé? Sim! Glória a Deus, aí sim. Mas não minta. Não precipite-se. Não deixe transparecer o que você não precisa e o melhor, o que você não é. Porque aqui é que começa o grande problema. Porque o Espírito de Deus não consegue mover a igreja, porque a igreja não está em verdade. É a verdade que precisa prevalecer. Eu tenho dito a alguns que têm caminhado um pouco mais perto comigo esses dias, e falei para a igreja: às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, porque parece que foi um erro de digitação, quando tem em verdade e em verdade. Se você ouvir e ouvir, a gente acha que é um erro. E o nosso cérebro não desperta para buscar. O que é isso? Era Jesus chegando dizendo assim: em verdade eu sou. Eu vivo em verdade, por isso eu te digo a verdade. Em verdade e em verdade eu te digo. É você abrir a boca na área que você tem verdade. Certeza, irmão. Abra comigo aí, por favor, no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 14. Eu vou correr. Tiago 2, 14. Vou ler para correr aqui, viu? Todos lá? Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso tal fé poderia salvá-lo? Aí em Tiago mesmo, eu li qual com vocês? 14, né? Foi isso? Vá para o 17, 2:17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhadas de obras, está o quê? 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Você já ouviu alguém falando: você crê? Aí você diz: eu creio, eu tenho fé. Mas alguém dirá: você tem fé? A outra: eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É muita gente dizendo: eu creio, eu tenho fé. Dá para ver? Porque diz um ditado que quem muito fala nada é. Você já ouviu isso? Vou dizer um ditado que é mais fácil: cachorro que muito late
Esse todo mundo lembra. Irmão, Satanás sabe disso. Esse é o problema. Porque, infelizmente, é possível enganar pessoas, mas não a Deus e não a Satanás. E ele sabe disso. E é aqui que meu coração pesa de tristeza. Vou abrir meu coração pesado para vocês. Falei para a Suzana hoje, eu estou começando a ficar em desespero. Isso não foi da boca para fora, foi uma dor no meu coração. De ver quanto engano. Irmãos, falácias, loucuras, e pessoas dizendo amém, glória a Deus, é isso mesmo. Irmãos, eu fiquei sem ar, eu olhei para a Suzana e disse: Pai, nos ajuda, nos ajuda. E a palavra do Senhor foi: continue na verdade. Continue na verdade. Você quer vencer o mundo? Mas quem é o mundo para você? Você já ouviu aquele jargão: é preciso cortar na carne? E não é a carne do seu irmão, é a sua? Tem muita gente que entendeu esse versículo, mas está cortando o irmão. É a sua carne. Irmãos, não é fácil, mas graças a Deus que não é pela sua força, é pela sua escolha. Mas quem te ajuda é o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia fala: aquele que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais. Tem gente, eu vou trazer, irmãos, eu não vou nem fazer essa ousadia, que eu acho que André deve ter isso aí, mas eu vou trazer uma foto minha de quando eu não era crente. E o que é muito engraçado é que quando eu mostro essas fotos, eu preciso fazer força para tentar convencer a pessoa de que era eu. Diga comigo, glória a Deus. Teve mudança. Vocês estão comigo? Não precisa ser só claro para mim, tem que ser claro para os outros. Esta era a confusão quando o povo olhava para Jesus e dizia: mas esse não é o filho do carpinteiro? Como pode o céu responder a ele? Eles ficavam loucos. E as pessoas precisam voltar a olhar para você e dizer: você não podia gerar. E você abrir a boca e dizer bem assim: porque foi mudado, a raiz é outra. Você é filho de fulano, não vai dar para nada. Irmãos, entenda que como ser crente, Deus não está querendo que você seja pobre, miserável, não. O que muda não são os projetos talvez, mas sim um propósito. O namoro do crente precisa ser diferente, porque entende-se que não é obrigatório, mas é porque é de pessoas que entendem o propósito de namorar. Mas as taxas hoje, os números, quando nós vamos buscar, aleluia, de separações, de pessoas separadas, de 3, 4 casamentos dentro da igreja, irmão. E eu não estou falando de quem veio do mundo assim, não. Eu estou falando de quem cresceu na igreja. Aí eu te pergunto, irmãos, como nós vamos avançar desse jeito? Porque hoje nós temos que ter força para estar combatendo isso. Pastor, você já viu isso? O que é que isso quer dizer? Aí eu estou ali, cuidando, porque assim, do rebanho, Deus vai cobrar de mim. Por isso que eu estudo e busco muita coisa e muita informação. Por isso que eu sigo muitos canais de pessoas sérias, para ter informações. Porque só a palavra parece que hoje não basta. Aí eu tenho que pegar a situação que a pessoa mostra e o versículo para dizer: isso aqui é isso. Ah, mas fulano falou isso. Está escrito aonde? Isso é provar o fruto. É quando vier falar para você alguma coisa, você vai dizer: onde está escrito? Mostra para mim. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, quando ele veio tentar falar o que não existia.
Ele pegou a palavra e mudou o sentido. Você não está com fome? Olha para a pedra e chama comida. Manda ela se transformar em pão. Está escrito isso, querido? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está escrito. Está escrito. Mas qual era o propósito de Jesus estar no deserto? Me ajude. Alguém que está lendo a Bíblia? Não era só vencer a tentação, ainda que esteja dentro do pacote, mas a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus com um propósito. Ele precisava estar em jejum. Ele sabia que a fome era uma verdade, mas ele entendia por que estava com fome. Irmãos, a questão não é se você está com fome, é se você entende por que você está. A questão não é se você está sem dinheiro. Você entende por que você está? A questão não é porque você está sem paz. Você entende por que está? Porque tem gente que diz: eu perdi a minha paz, mas perdeu porque quis, escolheu errado. Aí depois diz: Deus, o que está acontecendo? Como assim? Como assim perguntar a Deus se foi você que escolheu errado? Aí Satanás diz assim: transforma a pedra em pão. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, porque ele tinha dias ainda para cumprir sem comer. Aleluia. Aí depois vem com a história piada, Mateus, dizendo bem assim: não está escrito que se você tropeçar em pedras, os anjos do Senhor te segurarão? Está. Aí ele chega e diz: lança-te de cima desse monte. Meu irmão, se jogar do monte é diferente de dar uma tropeçada. Vocês estão aqui? Mas se você não conhecer, por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e ela te libertará. Irmão, nós precisamos conhecer sobre aquilo que você diz que é. Não sou eu. Abre comigo, para finalizar, em Romanos no capítulo 8, o verso 13. Irmãos, não tem como, se a conversão ela não vier acompanhada de uma força, com uma ação para transformar, ela pode não ter acontecido. E eu vou afirmar, porque está na Bíblia, ela não aconteceu. Porque a Bíblia espera que a sua fé, que abre a porta para a salvação, gere obras e frutos de arrependimento. Por isso que era aquela confusão de João Batista. Porque eu fico assim muito impactado com aquela passagem. Quando ele está pregando lá no deserto, e ele olha e vê os fariseus e os saduceus, e ele diz bem assim: quem falou para vocês para fugirem e virem para cá? Parecia que tinha uma voz que dizia: vão lá e batizem-se, porque vai dar certo. Mas João denunciava na hora, quando eles vinham: mostre fruto de arrependimento. História de querer vir se batizar sem mudar a vida. Quer tomar banho? Toma em casa, irmão. Batismo é um simbolismo e representa muito. Por isso que ele denunciava quando os fariseus vinham. Estão fugindo da obra da destruição vindoura. Quem disse para vocês que essa destruição está vindo? Mas se querem batizar-se, produzam, pois, fruto de arrependimento. Romanos 8, 13 ao 17. Deixa eu abrir aqui. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, diga comigo, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem, é Deus?
É Deus? Quem faz? Pelo Espírito, irmão. Irmãos, antes da gente ler o resto, pelo Espírito. Eu não sei se você consegue pegar o poder disso, a ponto de desprezar dizendo eu não consigo. Mas foi pelo Espírito que pairava sobre a face das águas, quando o mundo estava sem forma, vazio e em trevas, que Deus disse: haja luz, e houve luz. O Espírito de poder, que foi lá quando Jesus morreu e trouxe ele ao céu, o dunamis de Deus. Aí a Bíblia está dizendo pelo Espírito, em letra maiúscula ou minúscula? Me ajude, gente. É o Espírito de Deus. Pelo Espírito fizeram morrer os atos do corpo, viverão. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, com letra maiúscula ou minúscula. O segundo Espírito, minúscula. Se você não entendia, entenda. O próprio Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Diga comigo, está escrito. É isso. Mas, irmãos, nós desprezamos o poder do Espírito para transformar as obras. Hoje é muito mais fácil você ouvir as pessoas dizendo: eu não consigo, é difícil. Rapaz, eu penso que entre você mudar de escolha sobre algo que deveria ser deixado, eu acho que mais difícil é você olhar para um morto e dizer: volte à vida. Sim ou não? Vou perguntar de novo. Se tiver um cego na sua frente e Deus disser bem assim: para com essa conduta de estar assistindo o que eu não gosto, mas eu vou te dar o direito de escolher. Você quer mandar o cego enxergar, ou você quer mudar essa parte da sua vida? O que é que você preferiria? Me ajude, gente. Parece que gerou um... Irmãos, aqui é que está o problema. Deus não está preocupado se você vai fazer milagre, mas Ele quer que o mesmo Espírito de poder que tem capacidade de fazer milagre entre em operação na sua vida para transformar áreas que precisam ser mudadas. É o mesmo Espírito. É pelo mesmo Espírito. Se você está dizendo que não consegue, você está dizendo que o Espírito Santo de Deus não tem força ou capacidade para transformar essa área da sua vida. Ponto. É isso que está escrito. Porque está dizendo que fizeram morrer áreas da sua carne, da sua vontade, pelo Espírito. O Espírito de Deus. É quando você entende, irmãos, o resto do texto todo. Você agora é filho de Deus. Você agora está em uma nova realidade. Uma realidade não mais de escravo, mas de filho. Filho. E você precisa transformar esse entendimento. Mas como? Pessoas que dizem que são, fazem ao contrário. Estava conversando com um irmão, e a Bíblia fala bem assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não é isso? É não caia ou é cuide para que não se jogue? Me ajude. Não caia. Mas quando você vê uma pessoa caminhando, você está esperando que ela caia ou que ela continue caminhando? Por que nós tomamos susto quando uma pessoa está caminhando e cai no meio da rua?
Diga comigo, porque não é normal. Ela caiu. E se for velho, cai mais ainda. Não falei da senhora, não. Vocês estão comigo? Agora, por que nós caímos às vezes? Porque não vimos um buraco, porque não vimos uma pedra, porque desprezamos a altura do degrau. Você já viu isso? Você olha o degrau, quem usa óculos é massa isso. Que você olha o degrau e você levanta a perna, você calculou. Quando você faz assim, ele não levantou o suficiente, você puf, é direto. É direto. Por quê? Eu vou te ajudar, por quê? Porque a sua vista, ela está preparada pelo seu cérebro para a medida exata. Mas como nós desgastamos a nossa vista, aí nós passamos a usar óculos. Isso nos faz enxergar melhor, mas o nosso cérebro ainda não se adaptou com essa mudança. Então, ainda que eu enxergue bem, eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas, até você acostumar. Eu mudei o meu grau, parece que o chão de mim ficou aqui assim, eu ficava andando assim com medo de pisar. Vai usar óculos que você vai entender o que eu estou falando. Mas cair, parece que também está escrito que se um justo caísse, quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Ele não ficaria prostrado, que Deus levantaria. Aí eu vou fazer outra pergunta. Tem gente que nem caminhando está para cair, porque entende-se que quem está caminhando caia vez por outra, ou bate em uma área que ela não conhece, ou que ela não conhece sobre si. Ainda que o Espírito de Deus possa te dar livramento, possa te ajudar, possa te orientar, mas o pior é a pessoa estar parado, sem caminhar, deitado, achando que está em pé. O que é pior para você? Irmãos, não é comum uma pessoa que diz que é nova criatura, que converteu, viver em pecado. Ela pode pecar? Pode, mas é um acidente. É um acidente de percurso. Falhas, por falta de correção de caráter, por tratamentos de traumas, por meninices, por carências, por infantilidades e muitos outros nomes que eu poderia dar. Nada sobre Deus, sempre sobre o homem. Mas ainda que isso aconteça, ou tenha acontecido, Deus diz: eu não te deixo prostrado, porque eu sei que você tem interesse em corrigir. Esse foi Pedro, e pela misericórdia do Senhor, esse foi eu. Porque mais do que o que eu conhecia do Senhor, tinha muita coisa que eu não conhecia sobre mim, e desprezava, e achava que estava sob o controle. E isso são atitudes de religiosos. Porque o Evangelho de Cristo veio para nos dar liberdade. É como um tigre, um leão. A religiosidade pega esse leão e bota dentro de uma grade, de uma jaula, dizendo: você não pode sair daqui. É isso que você tem que fazer. É assim. Esse é o panorama. Mas Cristo vem, tira a jaula e diz: eu confio em você, caminha. O que é mais fácil? Você estar preso dentro de regras, ou Deus te dizer: caminha, vai comigo, vai para frente? É muito fácil eu chegar para você e dizer: olha, ser crente, não faça isso, isso. Sim ou não? Aí você vai cumprir regras. Mas mesmo assim no Antigo Testamento o povo não conseguiu. Nessa noite eu quero te convencer, irmãos, de que existe um poder disponível de Deus para a sua vida e para a minha, para transformar as áreas que nós estamos insistindo em dizer que não conseguimos. Existe um poder disponível, e é esse poder que precisa voltar a funcionar na sua vida, para que quando as pessoas olhem, digam: não tinha como isso ter acontecido, e você vai dizer: foi Deus quem fez.